e tanto direita quanto esquerda, então, na perspectiva anarquista, são autoritárias, né? E essa colonização, né, do campo anarquista por esse imaginário, né, autoritário, né, do campo hierárquico, ela vem sendo feita desde há muito tempo e vem sendo denunciada também dentro do campo anarquista desde há muito tempo, como é o caso, por exemplo, né, desse texto A Hidra de Lerna, né, produzido pelo anarco-sindicalista francês Maurice Joyer, lembrando exatamente que não é de hoje, né, que se verifica esse fenômeno dessa colonização, né, dentro do campo libertário, né, por parte dos autoritários. É legítima essa esquerdização do anarquismo ou a direitização, que a gente sabe que existe também, né, do anarquismo, né? Essa é a questão que eu me proponho a tratar ao longo de todo o texto. O anarquismo não se encaixa no espectro de direita e esquerda. A polarização do anarquismo, além de ilegítima, é indesejável. O anarquismo, bem entendido, não é direita nem esquerda, muito menos centro. Escapa ao espectro dos projetos políticos historicamente hierarquizantes. Anarquismo significa não governismo. Esse é o significado, né, da palavra, do termo, né? Essa partícula N significa na negação, o não, né? E arquismo, que vem de arque, né? Lá da origem da filosofia clássica, né? Antiga, né? Da busca por um princípio, né? Pelo princípio que regula, né? A physis, né? A natureza, né? Ou seja, é o princípio governante, né? Então, com o passar do tempo, esse termo foi sendo ampliado para essa ideia de arque como governo social, né? Então, anarquismo significa uma negação, uma rejeição ao princípio do governo, que é um princípio que é admitido, seja de forma clara ou não, mas é um princípio legitimado, admitido pelos projetos políticos, tanto de direita quanto de esquerda. Então, começa daí, né, a inadequação da tentativa de colocar o anarquismo em qualquer desses lados, desses polos, né, que eu chamo dos projetos políticos modernos, né? E aí eu prossigo lembrando que já os próprios clássicos anarquistas, né, deixaram muito claro isso, né, que, sem nenhuma margem para dúvida, né, que anarquismo não tem nada a ver nem com direita nem com esquerda. O Proudhon dizia que se faria melhor se jogasse todos os parlamentares franceses no Rio Sena, né? E na época do Proudhon já existia esquerda e direita, né? Isso aí vem, como o Rogério lembrou, né? No campo da política, né? Condicionado pelo imaginário judaico-cristão, né? Vem da Revolução Francesa, né? Essa classificação entre direita e esquerda, né? Lá, né? A esquerda seria os que representariam as classes, né, médias, digamos assim, né? E a direita seria os que representariam as classes mais altas, né? Ou os que teriam projetos mais supostamente beneficentes das classes mais, né, médias ou pequenas, né? E os que teriam propostas que beneficiariam mais as classes altas, né? Então, já existia direita e esquerda, a Revolução Francesa muito anterior ao Proudhon é posterior à Revolução Francesa, né? E Proudhon deixou muito claro, né, com essa frase, que é o cara que cunhou o termo, né? Na verdade, ele foi alcunhado, né, por outros, né, de anarquista, porque o anarquismo também existia no jargão político, né, da época, para designar alguém que era exatamente um inimigo da ordem, né? E aí, né, ficavam alcunhando o Proudhon de anarquista, e Proudhon disse, eu sou um anarquista mesmo, né? E seria muito melhor, se faria muito melhor se jogasse todos os parlamentares da França no Rio Sena, ou seja, tanto direita quanto esquerda, né? Um outro clássico, né, que também não deixa margem de dúvidas, né? Outros, né, são todos, né, praticamente, né?
Mas eu lembro, né, Bakunin, né, que falava contra partidos de todas as cores, né? Essa é uma frase mesmo, né, que a gente encontra, né? Ou seja, qualquer que seja a cor, né, do partido político, né, Bakunin se opunha, né? Então, a gente tem aí já os próprios clássicos deixando claro que anarquismo não tem nada a ver com direita nem com esquerda, né? Lembrando que, na verdade, trata-se aqui de uma distinção fundamental entre projetos hierarquizantes e projetos anti-hierarquizantes, né? Ou anti-hierarquias, né? O campo do pensamento anarquista situa-se no campo, né, do pensamento anti-hierarquias. Né? O campo, né, do espectro político, né, da direita à esquerda situa-se no campo dos projetos que propõem hierarquias, né, hierarquização sociais, né, a manutenção dessa forma verticalizada de organizar a sociedade. Né? E aí eu lembro, ao longo desse tópico, né, por exemplo, né, se fala dentro do campo da esquerda em governo popular, né, ou Estado popular. Né? O que é isso, senão a manutenção dessa forma de estruturação da sociabilidade humana, né, de modo hierarquizado. Né? E eu lembro que, mesmo que existam alguns ditos, né, no campo do marxismo, mais especificamente, alguns ditos autores, né, que se pretendem serem marxistas libertários, né? E uma das mais lembradas, quando se fala nisso, é a Rosa Luxemburgo, né, que propõe o chamado comunismo de conselho. Eu lembro que, textualmente, a esse respeito, é muito elucidativa a experiência de autogestão sob um Estado, né, inspirada nessas ideias, né, desses ditos marxistas libertários. Né? O que eles supostamente chamam de autogestão são organizações que estão sob um Estado ainda. Né? Então, eu digo que, a esse respeito, é muito elucidativa a experiência realizada durante o governo do general Tito, na então República Socialista Federativa da Iugoslávia, integrante da ex-União Soviética, inspirada nas ideias luxemburguista, né, da Rosa Luxemburgo. O que, na prática, essa experiência demonstrou foi uma dinâmica de funcionamento onde o governo central exercia tanta ingerência sobre as coletividades produtoras supostamente autogeridas que se tornaram frequentes ali manifestações da parte dessas coletividades autogeridas em repúdio às ingerências do governo central. Então, a experiência prática, né, da aplicação desse tipo de ideia, né, de supostamente associar, né, marxismo, né, que continua legitimando a ideia do Estado, mesmo que seja numa teórica fase de transição apenas, né, associar esse tipo de ideário, né, de imaginário político a um imaginário completamente avesso, né, que é o imaginário libertário, na prática isso se demonstrou ser completamente inviável. A primeira grande experiência que se fez foi lá na Iugoslávia, né, da ex-União Soviética, e ficou demonstrado que a manutenção desse Estado supostamente de transição, né, no final das contas, acabou significando, né, um assujeitamento, uma subordinação, digamos assim, ao ponto de anular, né, as decisões, né, dos locais, né, autogeridos em nome dos interesses do poder central, que é aquilo que o Rogério lembrou na fala dele, que o Bakunin já tinha denunciado desde o final do século XIX. Né? A experiência da União Soviética, né, é das primeiras décadas do século XX, né? Desde o final do século XIX, que Bakunin já tinha feito essa denúncia. Né? Textualmente, as palavras dele são mais ou menos as seguintes: qualquer sociedade baseada nas ideias do senhor Marx, e eu ampliaria, né, qualquer sociedade baseada, né, em projetos hierarquizantes, mesmo que proponham estados supostamente do povo, dos trabalhadores, ou governos supostamente populares ou dos trabalhadores, né,
continuando a frase de Bakunin, ele diz: será necessariamente uma sociedade onde o partido vai substituir o povo ou a classe, né? E os dirigentes do partido vão substituir o próprio partido. Substituir aí, entenda-se, se contrapor, se colocar sobre, né? Se impor, né? Sobre. Então, o partido se impõe sobre o povo, ou sobre os trabalhadores, né? Ou sobre os de baixo, como gostam de dizer os zapatistas, né? Mexicanos, e os dirigentes do partido, os líderes do partido, se impõem sobre o próprio partido, de modo que, no final das contas, se configura um autoritarismo, como os anarquistas, um autoritarismo de um pequeno grupo, que é a elite do partido, sobre toda a organização política, né? Por isso os anarquistas, né, insistem que é sempre autoritarismo, os projetos hierarquizantes, né? Uma questão ética fundamental, né? Para o campo autoritário político, do leque direita, esquerda e centro, né? Os fins justificam os meios. O raciocínio é maquiavélico, né? Porque trata-se de luta pelo poder, né? Para o campo libertário, né, os meios justificam os fins, ou seja, não se pode, trocando em miúdos, em outras palavras, do ponto de vista anarquista, não se pode lutar por autonomia, né, ou seja, pela capacidade de se dar a sua própria norma, seja de forma individual ou coletiva, através de meios heteronômicos, ou seja, através de formas de organização hierarquizadas, através de instituições políticas hierarquizadas, né? Isso é uma situação onde meios e fins são antagônicos, e isso é completamente, da perspectiva libertária, é completamente improducente, porque trata-se da perspectiva libertária de criar uma nova cultura, um novo modo de se relacionar socialmente. E isso só se aprende praticando. Mas, do ponto de vista, né, dos projetos autoritários e hierarquizados, os fins justificam os meios. Então, fala-se em lutar por uma sociedade teoricamente mais justa, né, mais igualitária, né, mas empreendendo através de formas de organização e de modos de luta, né, que reafirmam a subordinação dos grupos dos de baixo, né, vou usar o termo zapatista mais uma vez, né, sobre os de cima. Então, é uma incompatibilidade ética fundamental, né, intransponível, até eu diria. Então, o anarquismo, o campo do pensamento anarquista, ele tem aspectos, características que podem ser, grosso modo, né, para alguns, associáveis, tanto à direita quanto à esquerda, né? Daí, talvez, esse investimento, né, da parte desses dois polos, né, na tentativa de captura do anarquismo, através desses aspectos que, grosso modo, para os que não entendem, não conhecem, melhor dizendo, profundamente o anarquismo, parece ser elementos ou de direita ou de esquerda. Que elementos são esses, né? Mais nomeadamente, elementos do liberalismo ou do socialismo, né? O liberalismo político, mais associado ao campo da direita política, e o socialismo mais associado ao campo da esquerda, né? Então, o que é que há no anarquismo que parece ser, grosso modo, né, associável ao liberalismo político? É o princípio inegociável da liberdade. Nós sabemos que o pensamento liberal, né, no campo dos projetos políticos, né, da modernidade ocidental, é aquele que mais investiu, né, nessa ideia da promoção e da garantia das liberdades políticas, né? Sendo, inclusive, é uma curiosidade, né, assim, pessoal, assim, que eu acho que pode ajudar a esclarecer um pouco mais isso, né? Durante o período da pandemia, eu
concedi uma entrevista aqui para a FM universitária, aqui da UFRN, a respeito da questão da pandemia mesmo, né? E nessa entrevista eu falo dos riscos, né, para as liberdades, né, que, ao meu ver, foi um dos principais fenômenos políticos que se demonstraram durante aquele período, né, que foi o fato das várias medidas, né, das várias políticas de ameaça aos próprios direitos fundamentais de ir e vir, né, que se adotaram, né, supostamente, teoricamente, como estratégia de combate à expansão, à propagação do vírus, né? E aí eu digo que isso demonstrou claramente como o medo, a manipulação do medo, né, pode ser uma estratégia muito eficiente para se impor, né, sistemas políticos totalitários. E aí um amigo meu que é professor aqui, inclusive da universidade aqui, mas não da área das ciências sociais, né, da área de exatas aqui, aliás, da física, mais exatamente, ele me encontrou num bar depois disso, por acaso, nos encontramos no bar, e ele disse assim, eu ouvi sua entrevista, mas aquele negócio lá de liberdades parece coisa da direita, né? Eu disse, não tem nada a ver. Ele disse, tem sim. E é um cara que se diz politizado, que é lulista aí, né? Enfim, e professor universitário, né? Enfim, né? Isso demonstra, né, como quem não conhece realmente profundamente, né, pode realmente cair, né, nessas confusões, né? O Bakunin ele deixa muito claro, né, a liberdade que o anarquismo propõe, ele chama de a grande liberdade e faz uma distinção, né, do que ele chama da pequena liberdade, que é a liberdade que o liberalismo propõe. Né? O que ele chama da pequena liberdade que o liberalismo propõe é a liberdade formal dos chamados direitos, né, políticos, dos chamados direitos individuais. Né? Ele chama isso da pequena liberdade porque é uma liberdade formal, né, onde, como nós sabemos, especialmente nós, quando eu digo nós, eu quero dizer nós que conhecemos o anarquismo mais profundamente e temos prática, né, na militância. Nós sabemos que nas ditas democracias basta fazer qualquer ação que divirja, digamos assim, significativamente, né, do que as classes dominantes admitem, basta simplesmente, por exemplo, eu vou lembrar aqui um fenômeno social ocorrido no Brasil há pouco mais de uma década, né, as que ficaram mais conhecidas atualmente como Jornadas de Junho de 2013, do ano 2013. Eu prefiro denominar a onda de rebeliões, de protestos, né, de junho de 2013 no Brasil. Né? Nós sabemos que ali, sob o governo federal, né, de um grupo político dito defensor da democracia, né, como era o caso do Partido dos Trabalhadores, e à época era o governo Dilma, né, sob um governo como esse, implementou-se nacionalmente uma política de repressão cruel, né, contra as mobilizações populares, né, que aconteceram ao longo de todo o ano 2013, coordenar essas repressões. Eu digo isso porque eu conheço assim, gente que trabalha na segurança pública, eu conheço os bastidores do que houve ali, né? Toda a repressão que foi desencadeada em todo o país, foram repressões crudelíssimas, né? Elas foram coordenadas por um órgão do governo federal, né? A chamada Secretaria Nacional de Segurança, que foi criada, inclusive, naquele governo, no governo Dilma, né? E culminou isso, inclusive, com a vitimização de líderes, né, de alguns líderes de algumas organizações anarquistas, através da adoção da estratégia da montagem, que é aquela mesma estratégia que eu iniciei a nossa live de hoje, né, lembrando que foi o tipo de estratégia que foi utilizada contra os líderes sindicalistas anarquistas, né, de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, que levou à data do 1º de maio, que foi a condenação, né, a morte e a execução
desses líderes anarco-sindicalistas que estavam liderando a luta pela jornada de trabalho de 8 horas. Aqui no Brasil, durante as jornadas de junho de 2013, né, houve também a adoção de uma estratégia de montagem contra líderes de organizações anarquistas, mais especificamente do Sudeste, né, do Rio de Janeiro, né, grampearam os telefones, né, e acusaram, o pessoal falava, vamos para a manifestação, leve caneta, né? Aí acusaram, criaram toda uma narrativa, como se costuma dizer hoje, né, de afirmar que aquilo era um código para bomba, né, para levar bomba, né, e acusaram de terroristas, né, e prenderam, né, encarceraram sumariamente, inclusive, ainda mesmo antes do processo, né, ter sido concluído. Inclusive, detalhe cruel, em prisão de segurança máxima, né? Uma dessas pessoas que foi vítima disso, né, que ficou famosa, né, foi uma professora de filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? E então, isso só para demonstrar com exemplo, né, como a dita liberdade liberal, ou seja, dos direitos formais, né, na prática, na verdade, né, uma tolerância que se tem apenas até onde não se ultrapasse os limites dos interesses dos grupos dominantes. Não é a grande liberdade, como Bakunin diz, né, que diferencia da liberdade anarquista, que é a liberdade da potência de ser, de existir, de criar, de inventar, né, do modo e da forma como cada uma ou cada um, né, seja individual ou coletivo, individualmente ou coletivamente, né, sente a sua necessidade própria, né, de se expressar, de se manifestar, de criar. Né? Essa é a grande liberdade proposta pelo anarquismo. Mas ambos propõem a liberdade como um valor central, tanto o liberalismo como o anarquismo. Né? Já do outro lado, né, do lado do socialismo, todos sabemos que, né, o que caracteriza as propostas do amplo campo do socialismo de modo geral é, teoricamente, né, a busca por uma sociedade mais equitativa, né, ou seja, com condições de vida, né, digamos assim, justas para todos, né? E, obviamente, o anarquismo, o campo do pensamento anarquista está nessa linha, né, está dentro dessa orientação, né, de busca por uma sociedade mais equitativa, mais justa, né, mas se diferencia, como já foi dito aqui, tanto por Rogério quanto por mim, né, das vertentes autoritárias, né, do socialismo. O campo anarquista se diferencia nessa compreensão de que não dá para se falar em equidade social, onde existe a organização, a estruturação da sociabilidade, das relações humanas hierarquizada. Né? Porque aí existe sempre os de cima e os de baixo, e os de cima têm sempre, né, muito mais acesso, né, às condições, a toda e qualquer condição social de que se queira falar, econômica, política. Os de cima têm muito mais acesso do que os de baixo. Eu continuo dizendo o seguinte, essas possíveis semelhanças, né, de alguns aspectos do projeto libertário, né, do campo do pensamento ácrata, né, com alguns aspectos, né, dos projetos que estão dentro do leque autoritário, né, de direita até a esquerda, essas semelhanças que eu acabei de dizer que são exploradas para distorcer, né, e querer enquadrar o anarquismo, seja à direita ou à esquerda, né, elas têm levado para aquelas e aqueles que acabam caindo nesse engodo, né, dessas distorções, têm levado na prática o movimento anarquista, os militantes que se dizem, se pretendem ser anarquistas, a cometer distorções não só teóricas quanto práticas, né? A encampar modos, digamos assim, operandes, né? Modos de se comportar, modos políticos de se comportar, né? Achando que são modos libertários, na melhor das hipóteses, né? Porque
né? Como nós estamos dizendo aqui o tempo todo, existe os maldosos, os maliciosos que fazem esse investimento de colonização né, do campo anarquista deliberadamente. Né? Então, esses que são os ingênuos acabam incorrendo, né, por cair, né, nesses engodos de classificar o anarquismo, seja à direita ou à esquerda, acabam incorrendo em modos de comportamento político completamente antagônicos ao que seria, de fato, né, um modo de operandes, né, um modo de fazer político anarquista, e achando que isso é libertário. E eu dou alguns exemplos. Por exemplo, eu começo falando do que sob inspiração, inclusive, de um amigo nosso aqui, que, inclusive, também tem colaborado, né, um pouco conosco, que é o Tiago. Eu uso o termo negacionismo, né? Vocês já devem ter lembrado aí, existe o termo negacionismo, né? E Tiago dizia, esses, né, que criticam o que eles chamam de negacionistas são os negacionistas, né? Obviamente, estou me referindo ao período da pandemia, né? E, novamente, àquela situação em que nós vimos, né, várias ações, né, de políticas públicas ameaçando, né, as liberdades individuais sendo aceitas, né, de forma passiva, né, em nome de uma suposta segurança, né, e muitos do campo anarquista dentro dessa onda aí, né, de legitimar isso, né, ou seja, negociando as suas liberdades em troca de uma suposta segurança. Por isso, negacionistas. E por que caíram nessa esparrela? Por causa, ao meu ver, dessa associação equivocada à esquerda, porque naquele momento, né, quem era de esquerda defendia as políticas, né, sanitárias, né, que foram nessa linha, né, porque eram supostamente políticas progressistas, feitas em nome da vida, da promoção da vida, né? Aí essa ideia do campo progressista, né? E quem era de direita, né, criticava, né, supostamente criticava essas políticas, né? Então, porque acha-se que anarquismo é de esquerda, então adere-se automaticamente a políticas de ameaça às próprias liberdades sociais, ou seja, indo contra um valor, né, fundamental do próprio anarquismo, que é a promoção das liberdades. Né? Um outro ponto que eu coloco aqui é dominações inversas. Né? Essas dominações inversas se referem às lutas, chamadas lutas de minorias, né? Onde a gente vê, né, por exemplo, como o Rogério também falou ainda há pouco, sempre, no final das contas, um objetivo de tomada de poder bem definido no termo mais querido, né, dos movimentos de esquerda, de lutas das chamadas minorias, né? O termo empoderamento, né? Buscas por empoderamento, né? Então, buscas por cotas em instituições, por criar cotas, né? Instituições de representação política, né? Instituições hierárquicas, né? Como os parlamentos, né? Os governos, né? Busca por instituição de cotas, inclusive instituições militares, né? Instituições altamente, o suprassumo da hierarquização, né? Ou seja, ao meu ver, no final das contas, são lutas por inversão das dominações e não por equilibração das balanças, né, das relações entre os grupos historicamente oprimidos e opressores. Né? E aí a gente vê frases muito, muito comumente serem ditas também que manifestam, ao meu ver, né, essa característica também, né, serem ditas muito comumente no meio desses movimentos são, por exemplo, no caso dos movimentos LGBT, né, ou movimentos feministas de esquerda, né, todo homem é um abusador em potencial. Né? No caso dos movimentos LGBT, ser hétero é uma coisa ultrapassada. Né? No caso dos movimentos negros, não existe mestiço, ou se é branco ou se é negro. Né? Então, o que a gente vê em todas essas formulações, ao meu ver, é exatamente essa proposta, né,
de uma busca pela inversão das relações de poder, e não pela equalização, né, como é a proposta libertária, ou seja, a abolição das hierarquias, né, que é a proposta libertária. E muita gente do campo anarquista cai nessas esparrelas desse tipo de modus operandi político, né, nessas lutas de minoria, porque acha que anarquismo é de esquerda, e sendo de esquerda tem que estar alinhado, né, a esse tipo de ideário. Né? Um outro ponto que eu coloco é legitimação de crueldades políticas em nome do poder. Né? Ainda distorções relacionadas à associação do anarquismo ao campo da esquerda. Então, eu cito aqui a defesa de regimes, né, políticos totalitários, ditatoriais, como, por exemplo, né, os regimes cubano, né, que nós sabemos que, né, não é nada democrático, né, como costumam dizer os defensores da esquerda aqui no Brasil. Né? Basta ler um livro que se chama Cuba, Revolução na Revolução, que é uma coletânea de textos que foi produzido por militantes anarquistas cubanos, é uma publicação francesa, da federação, da editora da FAI, da Federação Anarquista Ibérica, mas na França, né? Recente, inclusive, textos que foram retirados de Cuba de forma clandestina, porque se o governo soubesse, né, não teria deixado esses textos sair, e textos onde eles denunciam que em Cuba, né, existem políticas sistemáticas, né, de repressões cruéis contra aqueles que querem, pura e simplesmente, a promoção de realmente uma maior equitatividade, né, nas relações políticas e sociais. Né? Só para ficar no caso dos anarquistas, né, em Cuba, desde o próprio Che, com Fidel Castro, se aprisiona e se fuzila anarquistas, né? Inclusive em prisões especiais, né? Prisões de segurança máxima. Né? E muitos que se dizem anarquistas hoje, né, legitimam, e eu estou falando dos anarquistas porque isso aqui é um canal anarquista, mas isso se faz contra também os trabalhadores em geral, né, submetendo os trabalhadores a regimes por exemplo, de trabalho semi-escravo. Isso está lá, não sei o que estou dizendo, não, está lá nesse livro, lá, publicado por anarquistas cubanos que vivem em Cuba. Aliás, que é uma coletânea de textos de anarquistas de lá. Né? E aí muitos anarquistas dizem, porque o anarquismo é de esquerda, tem que defender Cuba também, regimes totalitários, né, ditatoriais, não tem nada a ver com libertária, né, com liberdade, né, com a proposta fundamental do anarquismo. Então, eu concluo esse tópico dizendo o seguinte: conforme se pode ver, o discurso progressista da diversidade se traduz na prática da esquerda como uma afirmação de unidade, abarcando as diferenças, o que é algo completamente oposto ao anarquismo, pois este, ao contrário, se trata de multiplicidade, ou seja, uma afirmação das singularidades, independente de qualquer unidade. Né? O Estado entraria como promotor dessa unidade. E aí eu prossigo falando sobre os equívocos da associação do anarquismo ao campo da direita. Começo falando no armamentismo, que Rogério já disse, né? Todos sabemos que a direita adora, né, uma arminha, né, como se diz, né, e um serviço militar, não é? E, como eu falei ainda há pouco, isso também não escapa à esquerda. A esquerda faz, né, lutas, campanhas por cotas, né, nas Forças Armadas para homossexuais, mulheres, né? E isso é completamente contraditório, né, com relação ao anarquismo, né, porque é o suprassumo da hierarquização, não é? O militarismo, e a indústria bélica é o suprassumo da violência, né, o que é uma consequência do exercício do poder, da hierarquia, né, o uso da violência. Né? O conservadorismo, né, da direita, o anarquismo que eu falei ainda há pouco, como diz Bakunin, é o campo da grande liberdade, da abertura do espaço para a expressão livre. E conservadorismo é a limitação, né, dos espaços de expressão às linhas da tradição. Né? Então, completamente contraditório, né, com o que é anarquismo realmente. E nós vemos aí o pessoal se dizer ANCAP, né, anarquista capitalista de direitos, né,
completamente equivocado, né? Isso. E, por último, legitimação de crueldades econômicas em nome do poder, né? Nós sabemos que, para a direita, né, o mercado é sagrado, né? Então, em nome do mercado, né, para a promoção do desenvolvimento, né, do mercado, vale, inclusive, levar pessoas, grupos humanos inteiros, a passar fome, como nós vemos por aí, né, acontecer em políticas de países com governos liberais ou neoliberais, né? E o anarquismo não tem nada a ver com a afirmação do mercado.